Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e paz. Sejam bem-vindos. Hoje, a gente tem em mãos um material fascinante, um capítulo da Bíblia que funciona quase como um grama de tribunal, sabe? O capítulo 34 de Jó. É uma analogia excelente, porque a gente tem um novo promotor entrando em cena, o Eliú, e ele está pronto para apresentar o caso dele. Sim, Ele ouviu os 3 amigos de Jó falharem, nos argumentos, e claramente ele pensa, agora é a minha vez, eu vou resolver isso. exato. E as nossas fontes aqui são edições de estudo da Bíblia, com notas, com comentários que vão ajudar a gente a atuar como comentaristas nesse drama. O nosso objetivo é dissecar a estratégia do Eliú. Uhum. Ele está defendendo Deus, mas, ao fazer isso, ele coloca Jó no banco dos réus. A questão é, o caso dele convence? E o que essa argumentação revela sobre o eterno dilema do sofrimento? Certo? Então, o tribunal está em sessão, o Eliú se levanta para falar, mas ele não se dirige direto para o Jó. Não. Ele começa de uma forma muito estratégica, né? Nos versículos 2 e 3 ele diz: ouvi vós, sábios, as minhas razões, porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. Ele não está falando com o réu, está falando com o júri. E o que é fascinante aqui é essa tática. As notas de estudo sugerem que, ao chamar eles de sábios, ele está apelando para o ego dos 3 amigos de Jó. Sabe, o Elifaz, o Bildade e o Zofar. Ah, claro. É uma forma de lisonja. É como se ele dissesse, olha, vocês são homens inteligentes que foram frustrados por esse caso. Deixem que eu apresente os fatos de um jeito que a sabedoria de vocês finalmente possa reconhecer. Ele está construindo uma aliança. Exato. Isolando Jó antes mesmo de começar o argumento de verdade. É uma tática de debate clássica, né? Lisonjear o público para trazer para o seu lado, e com o júri preparado, ele apresenta a acusação central. No versículo 5, ele resume a posição de Jó. Sim. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Parece bem direto. Parece, mas é aqui que a habilidade do Eliú como promotor, realmente brilha. Nossas fontes apontam que isso é uma simplificação deliberada. É quase uma caricatura do que Jó disse. Como assim? Jó nunca falou sou perfeito, não tenho pecado. A queixa dele era muito mais sutil. Ele argumentava que a escala do sofrimento era desproporcional a qualquer erro que ele pudesse ter cometido. Era uma questão de justiça, de proporção. Então o Eliú está fazendo o que um bom advogado faria num tribunal. Ele pega o argumento complexo do oponente e reduz a uma frase que soa arrogante. Exatamente. Sou justo. É muito mais fácil atacar essa caricatura do que o argumento real de Jó. É a tática do espantalhão. Precisamente. E a partir daí, ele intensifica o ataque. Nos versículos 7 e 8, a acusação fica pessoal, fica venenosa. Ele pergunta, que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade? Nossa, isso é muito forte. Ele não está só dizendo que Jó está errado. Ele está dizendo que Jó se tornou um deles. Isso. Que ele se delicia em zombar de Deus e que agora pertence ao clube dos pecadores. Que coisa. Na mente do Eliú, não existe meio termo, sabe? Não existe a possibilidade de uma pessoa fiel e honesta lutar com dúvidas, com dor. Para ele, o ato de questionar a justiça de Deus já é por si só uma prova de que você passou para o outro lado. A lógica dele é binária. Totalmente. Preto e branco. Se você não está louvando a Deus em silêncio, você está ativamente se juntando aos que o desprezam. Com uma declaração de abertura tão contundente, que acusa Jó de arrogância, de zombaria, de aliança com os ímpios, Eliú não podia só deixar por isso mesmo. De jeito nenhum. Ele tinha que apresentar uma defesa de Deus que fosse a prova de balas. E é aí que a teologia dele se torna uma fortaleza. Sim, agora ele passa da acusação para a argumentação teológica. Ele precisa construir um caso para o cliente dele, Deus, que seja tão sólido que as queixas de Jó pareçam não apenas erradas, mas, assim, absurdas. E por onde ele começa a construir essa defesa? Qual que é a pedra angular do argumento todo? A pedra angular está no versículo 10 e é uma afirmação absoluta. Longe de Deus a impiedade,
e do Todo-Poderoso a perversidade. Uau. Para Eliú, isso não é algo a ser debatido, é um axioma, uma verdade autoevidente. É como dizer que um círculo não pode ser um quadrado. Na visão dele, é conceitualmente impossível que Deus, por sua própria natureza, seja injusto. Todo o caso dele se baseia nisso. Certo. Então esse é o fundamento. Injustiça é incompatível com a própria definição de Deus. Mas como ele constrói o caso a partir daí? Um bom argumento precisa de mais do que uma premissa. Quais são os pilares que ele usa? Ele constrói o que a gente pode chamar de a defesa inquebrável de 4 pontos de Eliú. O primeiro pilar é a retribuição divina estrita. Lá no versículo 11. Deus paga o homem segundo as suas obras. Mas espera um pouco. Essa lógica de causa e efeito não é exatamente o que os outros amigos já tinham dito. O que torna a abordagem do Eliú diferente? Ou mais poderosa? Ótima pergunta. Sim, a ideia é a mesma, mas a apresentação dele é diferente. Os outros amigos pareciam oferecer isso como uma explicação provável. Eliú apresenta como uma lei inflexível do cosmos, tão certa quanto a gravidade. Ah, entendi. Não é uma opinião, é como o universo funciona. A certeza dele e essa argumentação sistemática dão a essa ideia antiga um peso novo, uma força implacável. Entendido. Não é uma teoria, é uma lei da física espiritual. Qual o segundo pilar? O segundo pilar é a soberania absoluta. Nos versículos 13 a 15, ele basicamente pergunta: quem colocou Deus no comando? A resposta óbvia é: ninguém. Ninguém. Deus governa por direito próprio e não presta contas a ninguém. E ele leva isso a um ponto extremo, dizendo que se Deus só decidisse reter o seu fôlego, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo. A implicação disso é avassaladora. Como é que uma criatura tão frágil, cuja existência depende a cada segundo da vontade de Deus, pode sequer pensar em questionar o seu Criador? Exato, é um argumento de escala. A nossa perspectiva tão limitada e a nossa existência tão dependente que a nossa crítica é irrelevante. Certo. O terceiro pilar complementa isso, a imparcialidade de Deus. No versículo 19, ele diz que Deus não favorece os príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre. Esse é um ponto legal, crucial. É. Eliú está argumentando que o juiz, Deus, é completamente imparcial. A justiça dele não pode ser comprada, não pode ser influenciada por status. Isso torna o veredito, seja ele qual for, ainda mais legítimo. E o pilar final parece que é o que amarra tudo. A capacidade de Deus de saber e ver tudo. Sim, o quarto pilar é a onisciência. E é o golpe de mestre do argumento dele. Os versículos 21 e 22 são cortantes. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem. Não há travas onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. A lógica aqui é demolidora. A justiça humana é falha porque os juízes têm informações incompletas. Isso. Mas Deus não precisa de um processo de investigação. Exatamente. É como se a justiça de Deus não fosse um tribunal, mas um algoritmo. Um algoritmo que tem acesso a cada pensamento, cada ação, cada intenção, cada dado da vida de uma pessoa. O julgamento não é um processo, é um cálculo instantâneo. E, na lógica do sistema, o resultado é, por definição, perfeito. Essa é a analogia perfeita. Para Eliú, Deus é o algoritmo supremo. Não tem bugs, não tem vieses, só processamento de dados perfeito que leva a um resultado perfeitamente justo. Que imagem! Juntando os 4 pilares, a gente tem um Deus que é inerentemente justo, opera sobre uma lei de retribuição perfeita, tem soberania absoluta e não deve explicações. É totalmente imparcial e tem acesso a todos os dados. É uma fortaleza teológica. Uma fortaleza impenetrável. Então, depois de construir esse caso impressionante sobre a natureza de Deus, qual é o veredito de Eliú sobre o homem que está ali, sentado em cinzas, o réu Jó? Se a gente aceita as premissas do Eliú, a conclusão é lógica e inevitável. Se a fortaleza de Deus é perfeita, então qualquer ataque contra ela, ou seja, as palavras de Jó, tem que estar errado. A experiência pessoal não conta.
Não conta. A experiência pessoal de Jó, por mais dolorosa e real que seja para ele, é um dado irrelevante quando comparado com a natureza imutável de Deus. Entre a dor de um homem e o caráter de Deus, Eliú nem hesita. E a forma como ele expressa esse veredito é brutal. O versículo 35 resume tudo. Jó falou sem conhecimento e nas palavras dele não há sabedoria. É um nocaute. Ele não só rejeita o argumento de Jó, ele anula a experiência dele. A dor, a identidade, rotulando tudo como ignorância. E é um veredito implacável. Nossas notas de estudo aprofundam isso, mostrando que Eliú vai ainda mais longe. Ele não vê o sofrimento de Jó só como punição por um pecado passado, mas como um teste de caráter no presente. Um teste no qual ele está falhando. Exatamente. Falhando espetacularmente. No versículo 37, ele acusa Jó de acrescentar rebelião ao seu pecado e de multiplicar as suas palavras contra Deus. Ou seja, na visão dele, cada palavra que Jó usa para se defender, cada grito de protesto, cada pedido por uma audiência com Deus, só está cavando um buraco mais fundo. Isso. Ele está pecando em tempo real, ali mesmo, na frente de todos. Que coisa. Isso que uma armadilha psicológica perfeita e terrível. Pensa bem, é uma lógica circular sem saída. Se você sofre, é porque pecou. Se você protesta contra o sofrimento que acha injusto, isso só prova que você tem um coração rebelde, portanto merece sofrer ainda mais. Não tem escapatória. É como um daqueles contratos de licença de software que ninguém lê. Ao existir e sofrer, Jó já concordou que a culpa é dele. Qualquer tentativa de recorrer é uma violação dos termos de serviço do universo. Que analogia fantástica! É exatamente isso. A teologia do Eliú, embora logicamente coerente dentro das próprias premissas, é um sistema fechado que esmaga a pessoa que sofre. Sim. Exige que a vítima negue a validade da sua própria dor e da sua percepção de injustiça para poder afirmar uma verdade teológica abstrata sobre Deus. Esse confronto, esse drama de tribunal, levanta a questão que está no coração do livro e que ecoa até hoje, né? Porque as pessoas boas sofrem. Exato. E o Eliú oferece uma resposta que é, ao mesmo tempo, simples, poderosa e profundamente perturbadora. Para ele, a categoria pessoas boas que sofrem simplesmente não existe. Se Deus é justo, não pode haver sofrimento inocente. O próprio sofrimento é a prova da culpa. E o que é tão desafiador no argumento dele é que a defesa que ele faz do caráter de Deus é, em muitos aspectos, robusta. Sim, é lógica. Justiça perfeita. É uma teologia que, para quem está de fora olhando, pode parecer reconfortante e ordenada. Mas para quem está dentro do sofrimento, como Jó, essa mesma teologia é uma arma. É verdade. Eliú apresenta um Deus que é um sistema perfeito, justo e soberano, mas que também parece incrivelmente distante, frio. Sim. É um Deus de princípios, não necessariamente um Deus de relacionamento. Um Deus que parece indiferente ao grito individual por compreensão, porque a justiça cósmica dele opera num nível que não se rebaixa para explicar os porquês a um ser humano. E a reflexão que fica e que transcende esse texto antigo é esta. Ao defendermos as nossas convicções mais profundas, sejam elas teológicas, filosóficas, o que for, como a gente pode manter a firmeza nessa verdade sem anular ou silenciar a experiência real de uma outra pessoa que está sofrendo? Onde fica o equilíbrio entre a verdade objetiva que a gente acredita e a compaixão empática pela dor que a gente vê na nossa frente? Pois é. Essa é a grande questão. Eliú, na ânsia dele de defender a honra de Deus, parece ter perdido completamente de vista a humanidade de Jó. Totalmente. Ele venceu o debate na própria mente, mas sacrificando a pessoa sentada à sua frente. E isso leva a gente a perguntar: quando uma verdade exige que a gente negue a dor de alguém, será que essa verdade está realmente completa? Talvez a falha no sistema perfeito de Eliú seja a ausência de um espaço para compaixão, sabe? Para o mistério, para o simples ato de se sentar em silêncio ao lado de quem sofre,
sem ter todas as respostas. Ele tinha um argumento impecável, mas talvez o que Jó precisasse não fosse de um promotor, mas um amigo. Um pensamento poderoso para a gente fechar nossa análise. Obrigado pela companhia nesta exploração. Deus abençoe todos os ouvintes.